A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, estamos estudando um tema bastante importante, que vai falar sobre Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Meus irmãos, isso está escrito na palavra de Deus? Onde é que isso está escrito? Ou será que, de fato, essa palavra provém de Deus? Desde já, eu quero deixar bem claro que isto não está escrito na palavra de Deus. Pregadores, pessoas que saem a campo missionário e começam a amaciar o ego das pessoas, dizendo, olha, Deus, Ele te ama, mas aborrece o pecado. Meu irmão, isso não está escrito na palavra de Deus. Se o homem ele peca, se o homem ele erra, a Bíblia diz que o Senhor aborrece, o Senhor odeia. Isso não existe. Veja lá em Salmos 5:5. Salmos de número 5, verso 5. Olha o que vai dizer. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Existem também outros versículos que vai falar sobre isso. Salmos, ainda em Salmos de número... Salmos 11. Salmos de número 11, versículo 5, olha o que vai dizer. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma abomina é odeia. Como é que Deus ama o pecador e aborrece o pecado? O pecado nunca acontece separado do corpo. O pecado ele só acontece quando está materializado em um corpo, ou melhor, quando ele está em um corpo. Então existe o ato do pecado. Quando o homem ele anda em pecado, a Bíblia diz que a ira de Deus repousa sobre ele. João capítulo 3, versículo 36. Vamos estar lendo? João capítulo 13, versículo 36. Olha o que vai dizer. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, assim como o pecador, ele peca, assim como o homem ele peca, ele também recebe a ira de Deus sobre a sua vida. E se ele permanecer pecando, se ele permanecer fazendo o que é errado, ele vai, ou melhor, se ele permanecer fazendo todas essas coisas, a ira de Deus vai ser eterna na vida dele. Enquanto a vida, existe o ato da graça, porque quando ele se arrepender, automaticamente a mão de Deus, ou seja, a ira de Deus vai ser tirada de sua vida. Louvado é o nome de Jesus. Então, não venha com essa, não pregue isso, dizer, mas Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado que está nele. Meu irmão, se fosse assim, quando o homem ele fosse separado, ele não ia separar um do outro, ele ia ser separado. Mas espera aí. Vamos tirar o pecado e vamos salvar ele. Ninguém ia ser condenado, ninguém ia passar pelo Hades. Não. Por quê? Porque o pecado iria sair do corpo e o corpo iria ser salvo. Então não teria necessidade disso aqui. Então, para a gente entender isso, nós temos que analisar bem, porque a Bíblia vai dizer que erra o homem por não examinar as Escrituras sagradas. Meu irmão, se você não lê, se você não estuda, se você não se esforça, você vai falar o que a Bíblia não diz. E isso se torna heresia. Isso se torna pecado. Temos que pôr em prática a palavra de Deus. Existem outros exemplos. Provérbios 6 vai dizer que Deus... Vamos ler lá. Provérbio 6. Olha o que vai dizer. 6.
E o 16 em diante vai dizer: 6 coisas o Senhor aborrece. Veja que ele se aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que se meia contenta entre irmãos. Meu irmão, a alma do Senhor abomina. A alma, ele abomina. A sua alma, ele abomina. Quando existe contenda entre irmãos. Cuidado. Cuidado, cuidado. Porque Deus, ele é advogado, mas também ele é juiz. Jesus, ele é o nosso advogado, mas Deus é o juiz. Mas se você não se arrepende, meu irmão, se você não se arrepender, a ira de Deus vai descer sobre a sua vida. É pesado a palavra, mas é o que a Bíblia ensina. Graças ao nosso bom Deus, que ele enviou o seu Filho e nos concedeu o privilégio de ter a graça. Então, se você ouviu essa palavra e diz: mas se Deus me ama como eu sou, e eu dei o pecado, eu vou continuar como eu sou, já que ele me ama. Meu irmão, quero dizer agora 2 tipos de amor. Primeiro, o amor de Deus para com o ímpio. Meu irmão, Deus, ele te ama, mas ele te ama de uma forma diferente, como ama seus filhos. Um exemplo: Deus, ele te ama porque tu respira como nós respiramos. Deus, ele te ama porque Deus, ele te dá capacidade para trabalhar, para entender as coisas, para andar, para viver, para ter família, filhos, viver uma vida como qualquer outro vive sua vida. Respira o mesmo ar, pisa o mesmo chão, e o sol, assim como nasce para o justo, nasce para o injusto. Esse é o amor de Deus para com a tua vida. Agora, o amor salvífico é diferente. O amor salvífico é para quem é arrependido, para quem deixa de praticar o pecado. O amor salvífico, ele nos dá o privilégio de estar com ele quando ele vir buscar a sua igreja. O amor salvífico nos dá o privilégio de ouvir a trombeta quando tocar. É esse amor salvífico que Deus, ele quer te dar também. Através de sua graça, quando há um arrependimento, quando há uma mudança no seu modo de viver. Quando você dá mais prioridade a Deus do que ao pecado, do que a mentira, do que as contendas, do que os falatórios. Aí sim, esse amor salvífico, ele vai fazer parte da sua vida. E através de sua vida, Deus, ele vai fazer grandes coisas. Vamos lá. Malaquias, olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer essa palavra. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz do seu montes uma assolação, e dei a sua herança aos charcais do deserto. Veja que da mesma maneira que Deus, ele ama, Deus, ele aborrece. Da mesma maneira que Deus, ele amou a Jacó, ele odiou a Esaú. E o que foi que aconteceu depois que Deus odiou a Esaú?
Olha o que ele diz: e fiz dos seus montes uma assolação, castigo. E dei a sua herança aos charcais do deserto. Castigo de Deus por desobediência. Meus amados irmãos. Então o pecado nunca acontece separado do corpo. Da mesma maneira que Deus ele castiga, da mesma maneira que ele odeia o pecado, ele odeia o que ama o pecador, que pratica o pecado. Louvado é o nome de Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Efésios. Louvado é o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo de número 23. Ou melhor, perdão, mais uma vez, perdão. 1 João, capítulo 2 e o verso 15. Primeira epístola de João. Capítulo 2 e o verso 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja que João, ele diz em sua carta, na sua primeira, ou melhor, em sua epístola, ele diz que não ameis o mundo. Meu irmão, quando ele diz não ameis o mundo, não dedique a maior parte do seu tempo fazendo o que é errado, o que é do mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja o que é a palavra de Deus. Não é o irmão Leandro aqui que está falando, olha, não ame o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Não, não é eu. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é inerrável, é infalível, imutável. Então aquele que ama o mundo que se trata aqui é um mundo das coisas. Muitas das vezes existem pessoas que dedicam, que amam tanto dinheiro, que amam tanto o seu carro, que amam tanto a sua casa, que se eles cuidassem das coisas de Deus como cuida da casa, do carro, dos amigos, meu irmão, esse cara na presença de Deus seria uma bênção. Deus iria derramar sobre ele um poder inexplicável. Porque tem gente que é tão cuidadoso com as coisas do mundo, ama tanto que, poxa, você fica admirado que se essa pessoa estivesse na presença de Deus, ia ser uma bênção. Louvado é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, veja que a palavra de Deus, ela não existe, essa palavra, não existe de você dizer, mas me disseram que Deus ele me ama, mas odeia o pecado. Então quer dizer que Deus ele te ama, mas não ama aquilo que tu pratica.
Então quer dizer que se você morrer, Deus ele vai tirar o pecado e vai te colocar na Nova Jerusalém. Foi o que o irmão pregou. É o que muitos falam. Isso é errado. É mesmo que eu dizer, Deus, ou melhor, Deus abomina a pedofilia, mas ama o pedófilo. É mesmo que eu dizer, Deus abomina o mal, mas ama os maus. Seria um pouco contravença essa palavra. Louvado é o nome de Jesus. Pois Deus, simplesmente Deus, ele ama o pecador arrependido, mas quanto o pecador consentido, ele, louvado é o nome de Jesus, ele, a sua alma odeia, ou melhor, ele odeia. Louvado é o nome de Jesus. Ele odeia, irmão. Então não vem com essa de dizer que essas palavras erradas para querer confundir a mente de muitos. Porque quem vai salvar é a palavra verdadeira. A palavra que é pregada conforme ela foi dita nas Escrituras, escrita, inspirada por Deus. É um bando de pessoas que não se interessam, não tem compromisso com as coisas de Deus. E quando começa a pregar, quer pregar aquilo que se vem na sua mente, querer arrancar glória do povo. Meu irmão, não é assim que se prega, não é assim que mostra a verdade, não é dessa maneira. Aplica a verdadeira palavra graça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que não está no caminho do Senhor, lá em Jonas, capítulo 3, há uma solução. Sabe o que a Bíblia vai falar lá em Jonas? Para você não ficar aí carne baixa, mas irmão, o que vai ser da minha vida? E agora o que é que eu tenho de fazer? Olha o que Deus diz. Jonas capítulo 3 e versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Viu Deus, olha agora, viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então, meu irmão, se você se arrepender, dizer Deus, eu agora quero mudar minha vida. Eu quero parar de pecar, eu quero te servir, quero fazer a tua vontade, quero fazer a tua obra, eu quero fazer aquilo a qual o Senhor tem proposto para mim. Aí Deus automaticamente tira a sua ira e coloca a sua graça. Meu irmão, graça é favor imerecido. Eu não merecia estar aqui, mas eu estou. Só Deus sabe da onde Deus ele tem tirado cada um de nós. Irmão,
há solução para a tua vida. Não se deixe levar por qualquer palavra que estão dizendo. Busque a palavra de Deus. Busque entender perfeitamente. Seja como a igreja de Laodiceia. Busque. Quando alguém estiver pregando, falando ali, você está aqui, ó. Deixa eu ver se isso está escrito mesmo. Porque, meu irmão, é tanto falsos profetas. É tanta pessoa mentirosa, tanto nas redes sociais como pessoalmente nas ruas. Pregando, falando aquilo que nem sequer eles mesmos sabem. Oh, glória a Jesus. Mas Deus, ele vai ter um encontro com cada um. As palavras malditas, as palavras erradas que muitos falam. Louvado é o nome de Jesus. Porque quando aquela palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Ah, irmão, mas Deus, ele amou o mundo. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Sim, é fato. A ponto de enviar seu Filho. Deus, ele ama o mundo porque ele se compadece do mundo e envia o seu Filho para todos aqueles que nele crê. Mas, irmão, eu só creio. Para mim é o suficiente, porque tem gente que quando você vai falar de Deus para ele, ele diz, ah, irmão, eu creio, então já tenho uma vida eterna. Mas não é assim que as coisas funcionam. Crer é um começo. Mas também tem que ter mudança. Tem que ter atitudes. Essas atitudes na obra do Senhor. Porque a fé sem obra, ela é morta. Ela não existe. Ela é anulada. Ah, irmão, eu tenho fé, mas eu não tenho obra. Então essa fé sua é inútil. Não serve, isso não é fé. É fé só de boca. Agora, quando eu digo, eu tenho fé, estou ali lutando, estou fazendo a obra do Senhor, estou cumprindo o meu dever aqui na terra, estou buscando a face de Deus. Então, essa fé é verdadeira. Não é fé que é anulada. Então, esta palavra, Deus ama o pecador e aborrece. Mas Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Essa palavra não existe. Não caia nessa. Não se iluda com determinadas palavras, porque tem gente que fala cada coisa que só Jesus na causa. Mas estaremos orando, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.